Essa semana nós vamos falar em como fazer a defesa do seu TCC perante a banca, tá? Eu sei que vocês já sabem montar apresentações, sei que vocês já fizeram apresentações de trabalho, mas vamos dar algumas dicas para vocês, eu acho importante isso. Vamos lá então? Você já entregou agora na 7ª semana de aula, você já deve estar entregando, né, o seu TCC para o seu orientador para fazer a defesa perante a banca. Nessa defesa, você vai ter que preparar uma aula para apresentar essa banca, correto? Está tudo isso lá no regulamento do TCC, né? Tá? Então, vocês devem lembrar que a apresentação oral do TCC vale 30% da nota final. Vocês viram que 70% vale o texto do TCC e 30% vale a apresentação. E serão analisados 3 aspectos na hora que vocês fizerem a apresentação. O domínio do conteúdo e a articulação teórica, ou seja, vocês devem dominar o assunto. A apresentação oral pública, o desempenho do aluno nessa apresentação e técnicas audiovisuais apresentadas. Então, esses 3 aspectos serão analisados pela banca na sua apresentação. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, nessa nossa aula de hoje. Correto? Lembrando, né? Lembrando a vocês. A banca vai ser composta por pelo menos 2 docentes, sendo um com título de doutor. Ou seja, se lá na banca vai ter um professor com título de doutor, ele já assistiu inúmeras apresentações. Ele conhece muito sobre a apresentação de trabalhos. Ele já participou de dezenas ou centenas de bancas. Correto? Essa apresentação de vocês será numa sessão pública, presencial ou virtual, mas será numa apresentação pública. E vocês terão 20 minutos para apresentar o TCC para a banca. Então vocês devem montar uma apresentação com um tempo aproximado de 20 minutos. Eu vou passar para vocês algumas dicas, algumas informações a respeito dessa defesa. Vou passar para vocês as principais perguntas que os alunos fazem quando eles vão fazer a apresentação, as dúvidas que esses alunos têm. Vamos lá então, né? Tá aí de novo, ó, 20 minutos para a apresentação da banca, correto? Algumas perguntas que os alunos sempre fazem, né? Qual a roupa que eu devo ir? Qual a minha vestimenta para a apresentação, né? Então, nessa vestimenta, né, a gente deve sempre chamar a atenção que não há necessidade de ir de terno e gravata, não há necessidade de nada formal, pode ser uma roupa comum, mas que a roupa não chame a atenção mais do que o trabalho, né? Principalmente para as mulheres, né? Então, a banca ela deve ficar atenta ao trabalho e não à roupa de quem está apresentando. Isso é importante, mas uma roupa comum, sem nenhum problema. Usar o português formal, não usar gírias, tá? Não usar estrangeirismos, trabalhar sempre com o português formal. Lembrar sempre do tempo disponível. Vocês vão montar um jogo de slides, esse jogo de slides tem que estar distribuído em 20 minutos. Correto? Então façam esse cálculo, ensaiem, né? Façam alguns ensaios da apresentação, pensando aí num tempo de 20 minutos. Usar algum recurso audiovisual, isso é importante, né? Sempre usar um projetor de slides, né? Ou um software para projeção de figuras. Não usar um recurso, usar, por exemplo, uma lousa ou aquele papel onde se escreve as coisas, né? Ou outro recurso qualquer, demanda muito tempo, tá? O software ou o recurso audiovisual, você joga a figura pronta, joga o texto pronto e ganha muito tempo com isso, tá? É muito mais rápido do que você desenhar ou você fazer um texto, né?
numa lousa ou no papel. Falar pausadamente. A banca vai examinar se vocês estão falando com uma dicção boa. Se tudo o que vocês estão falando está sendo entendido pela banca. Isso é importante, portanto, tá? E o posicionamento do aluno perante a banca e perante os ouvintes. Vocês devem falar para todo o público, pensando que tem uma banca junto, tá? Expor o assunto para todos eles. Levem o assunto já preparado e tentem não ler o que está na tela. Tentem falar com as próprias palavras. Tentem também se deslocar, não ficar parado apenas num canto da sala, tá? E, se possível, não passar na frente do projetor. Correto? Quando a sala tem o projetor alto, é possível a gente caminhar na sala, que a gente não interfere no projetor. Correto? Pensem nisso, então. Tá ok? Na composição dos slides, eu vou passar para vocês 6 dicas para a montagem dos slides. Tá? Vocês já devem conhecer parte dessas informações, mas eu vou passar para vocês assim mesmo. Correto? O primeiro ponto importante é usar um recurso audiovisual. Retroprojetor, multimídia, slide, som. Use esse recurso. Tá? Esse recurso vai agilizar o trabalho de vocês. Vocês vão conseguir jogar mais conteúdo na tela do que se vocês forem escrever ou montar algum esquema. Correto? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Eu acho bastante interessante. Essa seria uma sala com recursos audiovisuais, tá? É um pouco melhor que uma sala de aula, né? Tá? Em que o projetor está colocado na parte de cima aqui, né? Olha, tá? Então, a pessoa pode andar como ela quiser aqui embaixo, se dirigir a todos os ouvintes, que ela não vai ter problemas, correto? Essa seria uma sala ideal para uma apresentação. Segundo item, usar um fundo e o texto com muito contraste, o máximo contraste possível, correto? Veja esse slide, por exemplo, né? Ó, está com fundo claro, amarelo bem claro e texto escuro. É fácil da gente ler, tá? É bastante fácil de se entender, correto? Vejam aqui alguns exemplos, né? Vejam que a gente consegue ler com maior facilidade este primeiro, olha, que tem fundo branco e texto escuro, texto preto. Ou o segundo, fundo preto e texto branco. São os que dão maior contraste. São as letras que eu consigo ler com maior facilidade. Este azul já está com problema, este também, este aqui ainda está bom, né? Este aqui está bem ruim. Então, sempre eu tenho que trabalhar com contraste entre a letra e o fundo. Sempre assim. Pensem nisso quando vocês forem montar os slides de vocês, correto? O segundo, o tamanho da letra, tá? Eu não posso pegar o texto do meu TCC com letra 12 e colar nos meus slides, de forma alguma. Ninguém lê a letra 12 num slide, principalmente se a sala for grande, correto? Então pensem no tamanho da letra. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, olha. Olha a letra 12, o tamanho que ela fica aqui. Essa aqui é a Times 12, tá? O Arial melhora um pouco, mas também é problemática, tá? Então, pensem assim, olha, eu preciso de letras que me deem um tamanho bom para eu escrever o meu slide com contraste, tá? Então, eu dou aqui alguns exemplos, olha, talvez um título, né, do slide, eu posso usar a letra 32, essa aqui, tá? E os textos menores, textos maiores, coisa assim, eu posso usar a letra 24, correto? Outro dado interessante, a letra com traço espesso, mais grosso, é mais fácil de ler do que a letra com traço mais fino. Dá para ver isso? Claro? Então, sempre que vocês querem chamar a atenção,
coloquem a letra em negrito, tá? Existe uma letra que já é com o traço bem grosso, próprio para título. Chama-se tubular, vejam, olha. Tá? Ela tem o traço muito grosso, própria para títulos. Daria para usar também. Tá? Não use sombra, que vai só dar problema de leitura, e não use letra muito cheia de traços. Por exemplo, essa letra última aqui, a gente não consegue ler o que está escrito. Tá? De tão complicada que ela é, olha. Tá? A melhor letra, isso já foi provado, para leitura mais fácil de ler, é a Arial, por ter traços com linhas cheias e de mesma espessura. Tá? A Times não tem isso, né? A Times varia a espessura da letra dela, né? Tá? Causando aí algum problema de leitura. O melhor ainda é a Arial de traço grosso, que dá melhor forma de leitura. Tá? Façam alguns testes que eu acho interessante trabalhar com esses tipos de letra, tá bom? Usar esquemas e figuras. Chama muito mais atenção no slide uma figura, um esquema, do que um texto. Um texto ninguém lê, correto? A gente costuma dizer, né, que o slide de uma aula ou de uma apresentação, ele é igual ao outdoor de uma estrada, né? Tem que ter até 7 palavras. Se tiver mais que 7, o carro passa e a gente não consegue ler o resto. É isso? Tudo bem? Então, aqui também, tá? Colocar apenas frases curtas, correto? Ou esquemas. E o aluno explica em cima daquele esquema. Vou dar alguns exemplos de trabalhos de alguns orientados meus, né? Esse aluno aqui, no caso, Rocha, né? Ele apresentou um trabalho mostrando máquina de injeção de plástico. Em vez de ele descrever a máquina, ele pôs apenas essa figura, olha, que mostra como que a máquina funciona. E ele descreveu a máquina, né? Ou seja, o molde fecha, né? Olha, o molde fecha, é injetado plástico, o plástico aquecido é injetado, essa matriz está fria, o plástico fica duro, né? Ele fica sólido, a matriz abre e o plástico, a peça já cai pronta. Tá certo? Novamente, a matriz vai fechar, vai injetar o plástico, correto? Então, ele poderia usar um texto enorme para explicar como que funciona uma máquina dessa. Mas ele pôs apenas um esquema de funcionamento, tá? E resolveu o problema. Todo mundo sabe como que funciona uma máquina de injeção de plásticos, correto? Esse outro aluno, o Furlan, tá? Em vez de ele escrever a história da segurança do trabalho, fazer um texto longo, tá? Ele montou esse esquema aqui, ó, tá? Que no Brasil, inicialmente, o trabalho era só feito por escravos. Depois, tá certo? E assim por diante. Ele foi contando a história dentro desse esquema, tá? Até chegar nas leis referentes ao trabalho aqui. Ele montou esse esquema e contou a história. É muito mais interessante do que se ele tivesse escrito um texto grande, um texto longo, correto? Usar frases curtas e com poucas palavras, sempre assim, e desenvolver em cima dessa frase, falar em cima da frase, correto? E 6, fazer uma sequência ordenada de telas que favoreçam o entendimento das pessoas. Então você deve montar uma sequência de telas de uma maneira tal que forme o trabalho de uma maneira lógica e que a banca e as pessoas entendam o que você está fazendo, tá? Eu vou dar uma ideia para vocês apenas. Vocês vão montar do jeito que vocês acharem mais interessante. Eu poderia montar um primeiro slide com os dados do trabalho, que seriam os dados da capa do TCC. Autor, título, né? Alguma coisa assim, tá? Uma segunda tela, né, com a introdução ao assunto, tá? Com dados sobre o problema, os objetivos, alguma coisa desse tipo.
Uma terceira tela com o referencial teórico ou duas telas com os principais trabalhos do referencial teórico. Uma quarta tela com um resumo da metodologia empregada. Tá? Quinto, várias telas para os resultados. Apresentação dos resultados em várias telas. Tá? Com dados gerais em forma de gráficos e tabelas. Um sexto slide para as conclusões, fechando o trabalho. E um último slide, deixa ele aceso ao terminar o trabalho, né? Deixa ele aberto, com os agradecimentos e um e-mail de contato, alguma coisa assim, se alguém quiser fazer contato com o autor do trabalho. Alguns dados estão aqui, olha. Esse aqui é uma capa de um trabalho de um aluno que apresentou um trabalho recentemente, um orientado meu. Ele usou um fundo cinza, tá? E o texto em preto. Deu um contraste aí, tudo bem. Tá? Colocou o nome da universidade e o curso que ele estava prestando. Né? O título, aluno, orientador e o local e a data que foi desenvolvido o trabalho. Então, essa capa ele deixa aberta na hora da apresentação do trabalho. Deixa essa capa, né, projetada na tela, enquanto é apresentado o aluno, tal, todo mundo fica olhando essa tela, correto? Um outro aluno fez essa capa do trabalho, tá? Ele usou aí um fundo azul e blocos em branco, onde ele fez o contraste aí, do preto com o branco. É uma outra ideia, correto? Aqui eu tenho um aluno que, ao fazer a metodologia dele, em vez de ele escrever os métodos que ele usou esse esquema. Tá? Usando como foi feita a regulagem do aparelho, como foi medido o ruído de fundo, tá? As máquinas, como elas foram medidas, como que foi feita essa análise das máquinas. Depois, quais as máquinas que foram medidas e o tempo de cada uma para a dosimetria e como que foram apresentados os resultados. Correto? Então, com esse esquema, ele mostrou a metodologia que ele usou nas medições. Fica muito mais interessante do que eu escrever o trabalho, descrever a metodologia com texto. Então, usem esquemas que é muito mais interessante. Tá? Aqui eu tenho uma aluna minha, né? Uma aluna orientada também, ela estava mostrando o texto do material e dos métodos. E ela quis apresentar o local onde foram feitas as medições. Correto? Em vez de ela descrever o local com o texto, ela apresentou essa figura. Correto? Então as medições foram feitas dentro do estado de São Paulo, tá? Numa cidade chamada Macatuba. Tá? Aí ela usou o Google para mostrar a área onde foram feitas as medições. Tá correto? Ela mediu o ruído de vibração de tratores e caminhões. Correto? Veja, não usou texto, usou apenas uma figura para mostrar onde foi realizado o trabalho. Aqui ela, ainda a mesma autora, né? Em vez de ela fazer uma descrição do equipamento, ela pôs apenas uma fotografia do equipamento, mostrando então a marca e o modelo do equipamento. Ela ainda, a mesma autora, mostrando os caminhões e tratores que foram usados para fazer as medições de vibração. Então ela mostrou diretamente o trator e os dois caminhões onde foram feitas as medições. Correto? Aqui ela mostrou o método que foi usado, ou seja, o medidor foi colocado no assento do banco do trator e dos caminhões para medir a vibração que o tratorista ou o caminhoneiro recebe ao dirigir o trator ou o caminhão. E essa é a forma que ela usou, tá? Para medir, para usar o medidor. Então, em vez de usar texto, ela usou apenas uma figura, mostrando como que funcionou, né? E aqui ainda, ao final, ela usando os resultados, olha. Tá? Ela fez 3 medições do trator
3 medições do caminhão e 3 medições do outro caminhão, tá? Os níveis de vibração deram esses valores aqui, correto? Os números estão embaixo, né? Então, ela fez o traço aqui, ó, em azul, do nível de alerta, ou seja, o equipamento, no caso o trator ou o caminhão, já está fora do padrão de conforto. E ela fez um risco em vermelho de problemas de segurança do trabalho. Então o trator já ultrapassou o limite vermelho de segurança do trabalho, correto? Aqui também, né, um resultado apresentado, eu já mostrei isso para vocês, né? Uma tabela em que resume todo o nível de ruído dos tratores. E as conclusões? Aqui eu estou com a conclusão de um trabalho. Tá? Foi desenvolvido um trabalho e as conclusões estão apresentadas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 itens. Em 4 itens foi descrito, então, a conclusão desse trabalho. Tá? Então, sempre respondendo aos objetivos. Esse trabalho tinha objetivos, foram dados 4 respostas ao objetivo do trabalho. Vejam, frases curtas, eu desenvolvo em cima dessas frases curtas, ok? Como último slide, eu sugiro que vocês coloquem o contato do autor. Então, o autor, a faculdade, tá? O curso que ele está cursando, que ele está fazendo, e o e-mail dele, tá? Para que as pessoas que estão interessadas em ver mais detalhes do trabalho entrem em contato com esse autor e pegam para discutir mais o trabalho, alguma coisa assim. Ok? Muito bem. O TCC seu terminou, tá? Você montou os seus slides e agora vamos para a defesa, tá? Montem os seus slides, prepare a sua apresentação. Você em 20 minutos vai fazer essa apresentação, tá? E depois você vai ter que responder algumas perguntas da banca, correto? Que você tenha uma boa defesa do trabalho.